Oi pessoal, continuando na nossa jornada, hoje a gente vai falar do Mamulengo, o teatro do Mamulengo. O teatro popular, ele tem suas variáveis ao longo do mundo. Tem um teatro típico na Inglaterra, que é o Punch, Karagöz, na Turquia, tem um Bunraku no Japão, Petrushka na República Tcheca, na Rússia. Então assim, faz parte dos elementos culturais, assim como a gastronomia. E aqui no Brasil a gente tem o Mamulengo, que é um teatro de boneco tipicamente nordestino. E é muito inspirado nos tipos populares. É o vaqueiro, é a lavadeira, é o coronel, o senhor de engenho, com a sua escravocrata, com todo aquele pessoal em volta da fazenda, né? O Casagrande Senzala. Mas, com o passar do tempo, foi se modernizando, então entrou o político, entrou o dentista, o doutor. Hoje em dia pode ter o procurador, pode ter o promotor, pode ter o delator. Todos esses tipos a gente pode incorporar no Mamulengo, porque assim como o folclore, o Mamulengo ele se transmuta com o tempo. E o Mamulengo, então ele é um boneco de madeira, né? A madeira basicamente é mulungu. Esse aqui tem cara de um delegado lá, ó. Então, padeiro, um comerciante. Mulungu é uma madeira bem levinha e fácil de entalhar. Eu costumo usar também um burana. E o Mamulengo tem várias origens para o Mamulengo. Uma delas é que os presépios franciscanos dos jesuítas que vieram para Olinda, presépios mecanizados que funcionavam à base de manivela e eles se mexiam. Com o passar das décadas foram estragando, deteriorando, e isso foi ficando no fundo do salão paroquial. E um belo dia um presepeiro, por isso que esse nome presepeiro, um presepeiro foi lá e pegou esses bonequinhos para fazer pilhérias, para fazer chacota, galhofas dos personagens do bairro, da rua, às vezes alguém que virou corno, ou uma mulher que está devendo a vizinha, enfim, histórias do dia a dia que usaram os bonecos para fazer gracinha, fazer chacota. Então ele pegava o bonequinho e chacoalhava lá no pano para poder fazer graça, né? A gente sabe como é que o Nordeste é bom de comediante. Então os tipos são mais variados. Eles têm, ó, esse negro aqui é o goiaba, tem muito jeito de ser um vaqueiro ou um lavrador, né? Um personagem do campo. É muito forte esse universo que a gente conhece bem do Ariano Suassuna, lá do Auto da Compadecida, personagens com chapéu de palha, personagens do campo, né? Personagens campesinos aí do mundo da roça, do mundo do sertão. Outra versão é que um vaqueiro, um coronel, deu muita lapada numa negra porque ela estava desobediente, não queria fazer o que ela tinha que fazer. Aí ela estava toda machucada lá e pegou um pedacinho de madeira e começou a entalhar o amo, né, o coronel, e fez também o Benedito. E aí ficou como se fosse o Benedito e o coronel todo atrapalhado. Ah, cadê o Benedito? Se eu achar ele, eu vou dar umas lapadas nele. E aí o Benedito aparece e no final o Benedito bate no coronel. Bate no coronel e o povo adora, porque é como se fosse o rico apanhando. E aí ele acaba, um negro vai lá e conta para o coronel vai ver de tocaia, gosta e começa a deixar. Isso vira uma cultura naquele sítio. E também tem uma terceira versão, que são os europeus. A gente sabe que tem a cultura dos mambembes, que nessa época do Brasil menino tinha a comédia dell'arte, tinham aqueles menestréis, todos aqueles homens que ficavam vagando pela Europa, trovadores. E quando o Brasil nasceu, quem veio não foi a elite portuguesa, abriram os portões dos presídios, vieram muitos piratas, degredados,
homens que estavam precisando, vamos liberar os calabouços e vamos colocar todos esses homens dentro das caravelas. E no meio disso tudo veio alguns artistas, que poderiam até estar sendo perseguidos na Europa. E aí, chegando no Brasil, vão ter o hábito de brincar, como é de praxe, e aí pode ter acabado inspirando outras gerações, que foram as gerações aí que olharam, aprenderam a gostar e a fazer. Então tem essa versão também, que é mesmo a herança europeia. E o Mamulengo, ele tem muito, os personagens do Mamulengo podem ter vindo do boi. É muito comum a gente ver essa multiculturalidade entre os folguedos. Um personagem do boi está no cavalo marinho, um personagem do cavalo marinho tem uma relação com o Mamulengo. Por exemplo, tem personagem do maracatu no Mamulengo, caboclo de lança. A gente acha, por exemplo, a burrinha. A gente acha, por exemplo, a burrinha não só no boi, mas também no cavalo marinho. Então a gente vê essas relações. E tem o diabo. O diabo, por exemplo, ele é muito forte na literatura de cordel. A gente vê no Auto da Compadecida também a figura do diabo, porque são figuras fantásticas. Existem vários tipos de figuras e uma delas são as figuras fantásticas. O diabo, o lobisomem, a alma penada. Uma penada no Mamulengo a gente costuma chamar de Papa Figo. Que tem, por exemplo, uma história do A Morte e o Doente. E a diáspora do Mamulengo, ele está localizado aqui, né, no Nordeste. Eu conheço bem assim a Mata Norte, que é Glória do Goitá, Lagoa do Itaenga, Mestre Zé Lopes, Mestre Zé Divina. Tem também Natal, família de Chico Daniel, mas tem espalhado pelo Nordeste e afora. Tem uma forte influência em Brasília, onde tem Chico Simões e mais uma turma. E os nomes também variam. Tem Mamulengo. O nome Mamulengo tem várias explicações, mas, por exemplo, mão-molenga, que é o gesto de brincar com o boneco, você fica com a mão mole. Então, uma das definições mais comuns é Mamulengo vem de mão-molenga, que o bonequeiro tem que estar com a mão mole para poder brincar, né? Desenvoltura para poder fazer o baile lá com o boneco. E aí tem Casimiro Coco, outro nome, Babau, João Redondo, principalmente no Rio Grande do Norte. E hoje tem alguns representantes no Sudeste. A gente aqui em Minas Gerais, tem grupos em São Paulo. Então, esse é um pouco do universo do Mamulengo. Mamulengo que em 2015 foi tombado como patrimônio imaterial pelo IPHAN. Então hoje em dia tem a salvaguarda do Mamulengo também. Então, a gente pode vir aqui e escrever aqui Mamulengo. E a gente então se vê no próximo encontro. Tchau!